Eu vi um estudo dizendo que nos próximos anos, boa parte dos empregos vão deixar de existir do jeito que eles existem hoje. E com isso vão surgir novas vagas para quem sabe comandar sistemas de IA no lugar de fazer trabalho manual. E aí a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo é: então eu preciso aprender a programar urgente. Não, não precisa. Eu também pensei isso. Só que depois de acompanhar dezenas de pessoas começando do zero nesse mercado, eu descobri uma coisa que contraria o que todo mundo acha. A parte que parece mais difícil, na prática, é a parte mais fácil de aprender. Esse vídeo é para quem já pensou em entrar nesse mercado de IA, mas travou no meio do caminho. Se você já programa e só quer saber aonde a IA entra no seu trabalho técnico, esse vídeo aqui especificamente não é para você. Mas se a única coisa que tá te segurando hoje é a ideia de que eu preciso aprender a programar para evoluir, fica comigo porque eu vou desmontar essa ideia aqui com calma. Mas antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda a fazer esse vídeo chegar em quem tá travado nesse mesmo ponto. E o algoritmo entrega mais quando ele vê que isso faz sentido para quem tá assistindo. Então deixa eu começar te explicando a diferença real entre duas coisas que todo mundo confunde: usar IA e comandar a IA. Usar a IA é como fazer uma pergunta para um atendente que está ali no balcão. Você pergunta, ele responde, acabou a interação. Agora, comandar a IA é como se você estivesse treinando um funcionário para que ele chegue no resultado que você quer. Ele entende o processo inteiro, executa sozinho e ainda confere o próprio trabalho. Agora vamos olhar para o resultado. Usar a IA te dá uma resposta pronta. Comandar a IA te dá um problema resolvido, do início ao fim, sem você precisar estar ali no meio o tempo todo. E para você guardar isso de uma forma mais simples, eu vou te dar um resuminho de 4 letras que eu chamo de CAPA, C-A-P-A. Que é exatamente como eu penso que é o papel de quem comanda uma IA. O C é de contexto. Você precisa saber o contexto antes de pedir qualquer coisa para IA. Não interessa a ferramenta que você vai usar. Você precisa saber qual é o problema que precisa ser resolvido. O A é de arquitetar. Você explica ou desenha do seu jeito, na sua linguagem, qual é o problema que a IA precisa resolver e qual é o percurso que ela tem que percorrer até chegar no resultado que você espera. E isso não é código, tá? A gente não tá falando de código aqui. Eu tô falando de clareza. Você precisa explicar da mesma forma que você já faz hoje, para explicar para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho ou para qualquer pessoa uma atividade que você quer que seja feita. O P é de pedir. Você precisa formular o seu pedido de uma forma que a IA consiga entender exatamente o que você quer. E essa parte que parece a mais assustadora de todas, o pessoal fala em engenharia de prompt, hoje em dia é a mais fácil. Qualquer promptzinho boqueta que você fizer pode ser otimizado pela própria IA para que ela chegue no resultado que você espera. E por último, o A de avaliar. Você olha o resultado, confere e avalia se atendeu à sua expectativa. E se não atendeu, você ajusta se for preciso. Reparou que em nenhuma dessas fases a gente falou em programar, a gente falou em código, a gente só falou em pensar. E pensar já é uma coisa que você faz no dia a dia. Eu converso muito com os meus alunos e essa semana um dos meus alunos falou que estava só esperando acabar um curso de Python para começar a oferecer serviços de IA para empresas. Só que ninguém falou para ele que programação é um poço sem fundo. Sempre tem mais uma linguagem, sempre tem mais um framework, sempre tem mais uma biblioteca e sempre vai ter mais um curso antes de você se sentir capaz. Enquanto isso, ele estava vendo outras pessoas no mesmo momento da carreira já fechando contratos de 5, 10 mil reais com empresas, sem saber um décimo do que ele sabe sobre Python ou qualquer outra linguagem de programação. E o que eu expliquei para ele é que ele não precisa nem terminar esse curso que ele está fazendo agora. Se ele aplicar essa metodologia CAPA, contexto, arquitetura, pedido e avaliação, ele vai conseguir resolver a maioria dos problemas de pequenas e médias empresas. E aqui entra uma outra coisa que eu preciso falar também, porque aconteceu comigo. Síndrome do impostor. Você nunca vai achar que sabe o suficiente e isso é normal. Eu sempre me perguntei, e se eu entregar alguma coisa e der errado e quebrar na mão do cliente? E se ele perceber que eu usei IA para fazer aquilo ali? E isso eu me pergunto até hoje. Por mais que hoje eu tenha um conhecimento um pouco mais profundo do que eu tô fazendo, não era assim lá no início. E ainda assim, eu entreguei e funcionou. Às vezes que quebrou, eu fui lá e corrigi. É normal. E isso não é falta de capacidade técnica. É medo de falhar em público. É medo de exposição. E esse medo, ele se disfarça, pelo menos no meu caso, de responsabilidade. Ele vira um tal de, mas eu só quero entregar quando eu tiver perfeito. Mas no fundo, isso é uma autoproteção contra o julgamento alheio. O problema é que essa proteção tem preço, né? Isso dói no seu bolso. Porque enquanto a gente está protegendo essa nossa imagem inabalável de alguém que nunca erra, tem gente errando em público e enchendo o bolso de dinheiro. E não é porque ele é melhor do que você, melhor do que eu, não. É porque esse cara decidiu que o desconforto de tentar com a possibilidade de errar era menor do que o desconforto de continuar esperando. Então volta lá para a pergunta do começo. O que diferencia quem está travado de quem já começou? Não é inteligência, não é formação, não é mais aquele curso que você precisa fazer. É só a decisão de trocar. Eu preciso saber tudo antes,
por eu preciso aprender a resolver um problema pequeno usando contexto, arquitetura, pedido e avaliação, mesmo sabendo muito pouco de técnica. A habilidade de ser um gestor de IA, de comandar a IA, ela não é rara porque ela é difícil, porque ela é complexa. É rara porque a maioria nunca tenta, porque tá esperando se sentir pronto. Só que aí fica uma pergunta talvez até mais importante. Se não é sobre programar, o que separa você que está usando ali um ChatGPT, um Claude no dia a dia, de quem usa uma metodologia como o Kappa para gerar resultado e renda de verdade? Simplesmente porque usar não é a mesma coisa que comandar, que gerir agentes de IA. E é exatamente essa linha que eu detalho no próximo vídeo, que vai te mostrar de que lado que você tá hoje. Então comenta aqui embaixo, qual foi a crença que mais te travou até hoje? Eu leio todos os comentários, tá? E normalmente a resposta de uma pessoa, ela vai ajudar outras 10 que estavam naquele mesmo ponto e não sabiam nem expressar o que estavam querendo. Não sabiam colocar isso em palavras. Então se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like aqui. E se você quer sair da teoria e aplicar esse framework num contexto real, para resolver um problema real, eu deixei um caminho linkado aqui embaixo para você dar esse primeiro passo. Te vejo no nosso próximo vídeo.